Ele me chamou de bagagem emocional. E foi naquele momento que percebi que o problema não era o peso da minha história, era a incapacidade dele de lidar com profundidade. Você já amou alguém que fez você se sentir pequena, errada ou demais? Se essa história te tocar, deixe seu comentário, isso importa. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Aqui, nenhuma dor é exagero, e nenhuma mulher precisa sofrer em silêncio. No começo, eu achava que era exagero meu, que eu estava interpretando tudo errado, enxergando o problema onde não havia. Eu costumava fazer isso, duvidar de mim, antes de duvidar do outro. Talvez porque a vida já tivesse me dado motivos suficientes para achar que eu era sempre a parte frágil, sensível, aquela que leva tudo pro coração. Mas naquele período, as coisas começaram a mudar de um jeito tão silencioso que eu só percebi quando já doía. Mauro sempre foi um homem cheio de presença, daquelas pessoas que entram num lugar e todo mundo percebe. Ele falava alto, ria alto, tinha opinião sobre tudo. No começo, isso foi encantador. Depois de um casamento apagado, alguém assim parecia vida, movimento, coragem. Só que, com o tempo, percebi que aquela intensidade não era apenas segurança, era controle. E controle, quando a gente demora para perceber, já entrou pela porta sem pedir licença. As primeiras mudanças foram pequenas. Comentários que pareciam brincadeira, mas deixavam um gosto estranho. Uma noite, estávamos no sofá assistindo um filme. Eu encostei nele, como sempre fazia, buscando aquele aconchego simples, quase instintivo. Ele não afastou de imediato, mas endureceu, como se o toque tivesse peso. Tá tudo bem? Perguntei baixinho. Ele deu um sorriso curto, sem humor. Você é muito grudenta às vezes, disse. Tem dia que eu só quero espaço. Eu fiquei em silêncio. Não porque concordava, mas porque não sabia o que responder. Antes, o meu carinho era elogiado. Antes, ele dizia que gostava quando eu o procurava, que se sentia querido, desejado, escolhido. Agora, parecia incômodo. Naquela noite, fui dormir com o peito apertado, tentando racionalizar. Talvez ele esteja cansado. Talvez seja trabalho. Talvez eu realmente esteja mais carente do que o normal. Eu sempre encontrava justificativas. Sempre. Era um padrão. Dias depois, o mesmo padrão reapareceu, só que mais nítido. Eu estava arrumando a mesa do jantar quando comentei algo sobre o meu dia. Falei de uma cliente antiga que voltou ao salão depois de muito tempo, e como era bom reencontrar pessoas assim, que lembram da gente com carinho. Mauro riu, sem olhar para mim. Você sempre tem história para tudo, né? Disse. Às vezes parece que vive no passado. A frase veio seca, sem contexto. Deu para sentir que não era brincadeira, era crítica. Eu me esforcei para manter o tom leve. É que atender as pessoas faz parte do meu trabalho, né? As conversas vêm com elas. Ele finalmente me olhou, não com ternura, não com paciência, mas com aquele olhar que mede. Trabalho é trabalho, Tânia. Não precisa transformar tudo em novela. Aquilo me atingiu num lugar profundo. Não pelo conteúdo, mas pela intenção. Era como se algo dentro dele estivesse mudando a forma como me via. E, no fundo, eu sabia, quando o olhar muda, o amor já está se afastando. Outra cena que nunca esqueci aconteceu no mercado. Era um sábado de manhã, sol bonito, movimento grande. Estávamos escolhendo frutas quando encontrei uma amiga que eu não via há anos, Susana, do meu antigo bairro. Ela me abraçou, me elogiou, disse que eu estava bem, radiante. Depois que ela foi embora, Mauro comentou. Você gosta quando alguém valida você, né? Fica toda animada. Eu franzi o senho, surpresa. Não é validação. É carinho. Respondi. É bom reencontrar alguém depois de tanto tempo. Ele balançou a cabeça, rindo sem sorrir. Você sente demais, Tânia. Nem tudo tem significado. Mas tinha. Sempre teve. Só quem tem história entende o peso das coisas simples. Com o passar das semanas, os gestos foram ficando mais escassos. O beijo que virou selinho, o abraço que virou formalidade, a mão que ele tirava do meu cabelo como se estivesse arrumando, mas na verdade, estava afastando. A frieza não chegou como tempestade.
Chegou como garoa, pingando devagar, quase imperceptível. Até que um dia, tudo está encharcado, e você não sabe exatamente quando ficou molhada. Eu passei a sentir medo de incomodá-lo. Medo de perguntar demais. Medo de rir alto. Medo até de existir com naturalidade ao lado dele. Como se qualquer movimento meu pudesse ser interpretado como exagero, drama, sensibilidade desnecessária. Uma noite, estávamos jantando em silêncio, um silêncio que já era rotina, quando eu disse: "Você percebeu que a gente está mais distante?" Ele nem levantou os olhos do celular. "Tânia, não começa." "Começar o quê?" Ele suspirou, irritado. Esse seu jeito de querer conversar sobre sentimentos o tempo todo. Isso cansa. Aquilo queimou. Não pelo conteúdo, mas porque foi dito com uma calma cruel, uma paciência falsa, como quem fala com alguém inferior. Ali, pela primeira vez, eu senti um medo que não sabia nomear. Não medo de perder, mas medo de estar perdendo a mim. Naquela noite, enquanto ele dormia tranquilo, virado para o lado dele da cama, eu fiquei acordada olhando para o teto. E pela primeira vez, uma pergunta surgiu sem pedir permissão. Quando foi que o amor virou cuidado unilateral? Eu não tinha resposta. Ainda. Mas uma parte de mim, aquela parte que sempre percebe antes, sabia. O carinho não estava sumindo. Ele estava sendo retirado. Deliberadamente. Aos poucos. Com intenção. E eu, sem perceber, estava permitindo. O silêncio tem um jeito estranho de entrar na vida da gente. Primeiro ele parece descanso. Depois, vira hábito. E quando finalmente percebemos, já virou linguagem, uma linguagem dura, cortante, onde o que não é dito pesa mais do que qualquer palavra. Com o Mauro foi assim. As conversas ficaram rarefeitas. Antes, ele comentava sobre trabalho, amigos, planos. Eu falava sobre clientes, novidades do salão, pequenas alegrias do dia. Era simples, cotidiano, e, ainda assim, vínculo. Agora, tudo era monossilábico. Como foi o trabalho? Normal. Vai querer jantar? Depois eu vejo. A gente podia assistir aquele filme que escolhemos semana passada. Tô cansado. Sempre cansado. Sempre ocupado. Sempre distante. Era curioso como ele tinha energia para o celular, mas não para mim. O aparelho virou uma terceira presença na casa, uma presença tão constante que, muitas vezes, parecia mais íntima da vida dele do que eu. Na sala, ele sentava no sofá e ficava rolando a tela por longos minutos. Às vezes sorria, não para mim, não comigo, mas para alguém do outro lado da tela. E quando eu perguntava quem é, ele levantava a sobrancelha e soltava, com aquele tom calculado: "Nossa, Tânia, tudo precisa de explicação?" Era a frase perfeita para me reduzir ao exagero. Eu sentia o corpo encolher toda vez que ele respondia assim, como se o problema fosse eu, nunca a mudança. Uma noite, estávamos no quarto, cada um virado para um lado da cama. Eu olhava para o ventilador girando, tentando afastar a sensação de sufoco. Era absurdo, estávamos na mesma cama, respirando o mesmo ar, e ainda assim, parecia que havia metros de distância entre nós. Criei coragem e disse: "Eu sinto você distante, Mauro." Ele demorou alguns segundos para responder, segundos que pareceram eternos. "Eu não tô distante", disse, sem emoção. "Você é que anda sensível demais. Sensível demais. Sentir demais. Exagerar. Como se ter emoções fosse um defeito. É só impressão sua", completou, virando para o outro lado, como se a conversa estivesse encerrada. Mas para mim, aquela não foi uma resposta. Foi um aviso. Os dias seguintes continuaram no mesmo tom. Ele saía mais, voltava tarde, e quando eu perguntava onde esteve, vinha sempre a mesma resposta vaga. "Com o pessoal do trabalho. Resolvendo coisa." Não começa. Tânia. Eu não queria controlar. Eu queria entender. Mas ele interpretava qualquer tentativa de diálogo como cobrança. Uma tarde, enquanto eu lixava as unhas de uma cliente antiga, ela comentou: "Você anda meio diferente, Tânia. O olhar tá triste." Houve um nó na minha garganta, mas eu sorri, um sorriso treinado com anos de atendimento.
Coisa da vida, né? Mas dentro de mim, a frase ficou ecoando. O olhar não mente. O corpo vê antes da mente aceitar. Meu filho, Lucas, que já morava em outra cidade, veio me visitar naquele fim de semana. Ele sempre foi observador, do tipo que nota o que ninguém diz. Quando Mauro saiu para resolver coisas, Lucas me encarou por alguns segundos antes de dizer: Mãe, vocês estão bem? Eu pensei em responder com a frase padrão: Está tudo bem, meu filho. Mas a mentira ficou presa. Eu não sei, respondi num sussurro. Lucas se sentou ao meu lado e colocou uma mão sobre a minha. Ele te trata bem? A pergunta, simples e direta, me desmontou por dentro, porque naquele momento, pela primeira vez na vida adulta, eu precisei pensar antes de responder. E pensar já era resposta suficiente. Lucas respirou fundo, como se engolisse a verdade comigo. Se doer demais, não fica, ele disse. Ninguém merece morar dentro de uma dúvida. Eu quase chorei. Mas fiz o que sempre fiz, segurei as lágrimas. Choro, no fundo, era uma forma de admitir algo que eu ainda não estava pronta para nomear. Dias depois, Mauro começou a dormir virado sempre para o lado oposto ao meu, como se o toque, mesmo acidental, fosse incômodo. Uma madrugada, acordei sem saber porquê. A casa estava escura, silenciosa. Olhei para o lado. O espaço dele estava vazio. Desci devagar. Encontrei Mauro na sala, sentado no sofá, de novo com o celular na mão, com uma expressão diferente. Não tristeza. Não raiva. Era distração. Contentamento contido. Eu observei em silêncio, sem ele me ver. E percebi algo cruel. Ele estava presente fisicamente, mas emocionalmente, já tinha ido embora. Voltei para o quarto sem fazer barulho. Deitei. Fixei o olhar no teto. E pela primeira vez, a pergunta não foi o que eu fiz. Foi: até quando vou aceitar receber menos do que entrego? O silêncio não era mais ausência. Era resposta. Era limite. Era o início do fim, mesmo que eu ainda não soubesse. A noite em que tudo mudou não começou com briga, começou com um pedido simples. Um pedido que, durante muito tempo, fez parte da minha rotina com naturalidade. Era o tipo de conversa que acontece quando duas pessoas dividem mais do que contas e endereço, dividem vida. Mauro chegou tarde. De novo. Eu estava sentada no sofá, já de pijama, com a TV ligada sem som. Não esperava confissão, nem carinho, já não esperava muito. Apenas queria entender o que estava acontecendo. Podemos conversar? Perguntei quando ele entrou. Ele largou a chave sobre o balcão, tirou o celular do bolso como quem tira o ar dos pulmões e respondeu com aquela impaciência que vinha crescendo dentro dele como erva daninha. Sobre o que agora, Tânia? A forma como ele disse não doeu só pela frase, doeu pelo agora. Como se conversar fosse um incômodo recorrente, e não algo natural entre dois adultos que dividem casa e existência. Respirei fundo. Sobre nós. Ele riu. Não alto, aquele riso soprado, carregado de ironia, que não tem humor, só desprezo. Nós. Repetiu. Você ainda fala nós como se fosse um filme romântico. Eu engoli seco. O que tá acontecendo entre a gente? Você tá diferente. Distante. Duro comigo. Eu tô tentando entender. Ele caminhou até a cozinha, abriu a geladeira, pegou água, tudo sem olhar para mim, como se a conversa fosse atraso e não prioridade. Não tem nada acontecendo. Você que inventa problema, disse ele, bebendo. Eu cerrei os dedos no tecido do sofá. Não invento, Mauro. Eu sinto. Foi aí que ele finalmente virou para mim, e naquele instante eu soube. A resposta que viria não era diálogo. Era sentença. Tânia, você tem um jeito que cansa, disse, de forma quase didática. Você sente demais, fala demais, pensa demais. Tudo para você tem significado, tem história, tem emoção. Nem tudo precisa ser profundo assim. A vida não é terapia. Eu tentei manter a calma. Eu só tento conversar. Relacionamento precisa de diálogo. Ele deu um sorriso torto, aquele sorriso de gente que se acha acima. Relacionamento precisa de leveza. E você não sabe ser leve.
Você carrega coisa demais. Coisa de antes, coisa do passado, coisa de gente que te machucou. Eu não tenho culpa. Mas você age como se eu tivesse obrigação de lidar com tudo. A garganta queimou. Eu não te peço para resolver nada, respondi baixinho. Só para me tratar com cuidado. Ele deu 2 passos, aproximou-se, não com amor, mas com uma superioridade fatigante. E então disse: seco, cirúrgico, cruel. Tânia, você é uma bagagem emocional. Eu não tenho paciência para cuidar do que os outros estragaram. Silêncio. Eu senti a frase entrar em mim como um corte lento, daqueles que não sangram na hora, mas ardem até a alma. Bagagem emocional. Como se eu fosse um peso esquecido numa esteira de aeroporto. Como se minhas dores, minhas histórias, fossem defeito. Como se amar alguém com passado fosse caridade. Mauro percebeu minha reação. Mas não recuou, pelo contrário. Eu preciso de alguém leve, continuou. Alguém que não faça tempestade porque eu não quero conversar às 11 da noite. Alguém que não precise revisitar trauma para justificar expectativa. Eu fechei os olhos por 2 segundos, o suficientes para impedir a lágrima de cair. Eu não sou trauma, respondi com dificuldade. Eu sou história. Ele cruzou os braços. História complicada. E eu não quero viver um relacionamento onde eu precise me preocupar com cada palavra para você não interpretar como abandono. Eu senti a respiração falhar. Você está me abandonando agora, sussurrei. Ele balançou a cabeça lentamente. Eu estou me libertando do peso. Foi ali. Exatamente ali. Naquele instante preciso, onde a indiferença venceu a crueldade, que eu entendi. Ele não estava só se afastando. Ele estava me culpando pelo afastamento dele. Era mais fácil me transformar em fardo do que admitir covardia. A conversa terminou não porque resolvemos algo, mas porque ele decidiu sair. Pegou a carteira, o celular e disse: eu vou dar uma volta. Eu preciso respirar. Eu não respondi. A porta bateu, e o eco daquele som ficou mais alto que tudo o que ele tinha dito. Quando a casa ficou em silêncio, o corpo inteiro tremeu. Não chorei logo. Primeiro veio o susto. Depois, a vergonha. Só então veio o choro, não gritado, não descontrolado, mas silencioso, profundo, aquele que o corpo não consegue conter porque reconhece a violência que a mente ainda tenta negar. Eu me abracei. Não para sentir conforto, mas para não desmoronar por completo. E ali, sentada no chão frio da sala, com o coração quebrado e o olhar perdido, uma verdade se formou dentro de mim. Não era amor quando eu precisava ser pequena para caber. Não era amor quando eu precisava falar baixo para não incomodar. Não era amor quando existir se tornava exagero. Naquela noite, Mauro saiu achando que tinha vencido a conversa. Ele não sabia que, naquela mesma noite, eu tinha começado a me ouvir. E o começo do fim dele foi, ironicamente, o começo do meu recomeço. Depois daquela noite, algo em mim se quebrou, não de imediato, não num estalo. Foi como vidro trincado, silencioso, mas irreversível. Eu acordava, fazia café, atendia clientes, respondia mensagens e até sorria. Mas tudo acontecia com um atraso interno, como se eu estivesse 2 passos atrás de mim mesma. Não era só tristeza. Era confusão. Era tentativa desesperada de entender quando o amor deixou de ser casa e virou território de guerra silenciosa. Nos dias que seguiram, Mauro começou a agir como se nada tivesse acontecido, como se chamar alguém de bagagem emocional fosse apenas um comentário infeliz, algo dito no calor do momento e logo esquecido. Mas eu não esqueci. Cada vez que eu olhava para ele, a frase voltava inteira, completa, crua. Você é uma bagagem emocional. Doía como se estivesse escrita em ferro quente e encostada no peito. E foi justamente quando a mente tentava justificar. Ele estava cansado, talvez tenha falado sem pensar, talvez eu esteja exagerando, que o corpo começou a gritar o que eu ainda não conseguia dizer em voz alta. Foi no salão onde isso aconteceu pela primeira vez. Eu atendia uma cliente, Dona Irene, uma das mais antigas. Enquanto lixava as unhas dela, ela comentava sobre os netos, sobre a vida, sobre os tempos difíceis. Era uma conversa comum, até que, do nada, minha mão começou a tremer. Tânia, tá tudo bem?
Ela perguntou, surpresa. Eu forcei um sorriso e disse que sim, que era cansaço. Mas eu sabia que não era isso. Era como se meu corpo dissesse: você está vivendo algo errado, e está tentando normalizar. Nos dias seguintes, os sinais aumentaram. Eu dormia mal. Tinha dor de estômago sem explicação. Uma sensação constante de aperto no peito, não forte o suficiente para virar pânico, mas suficiente para me impedir de respirar profundamente. E, mesmo assim, eu seguia. Porque quando a gente não quer perder algo, mesmo quando já está perdido, a gente insiste em costurar o que rasgou, mesmo sabendo que o tecido nunca mais fica igual. Uma tarde, meu filho Lucas voltou a me ligar. E aí, mãe, como estão as coisas? Normais, respondi, automática demais. Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Depois disse, com aquela sinceridade que só quem não precisa pisar em ovos tem: você tá mentindo. A frase não foi acusação, foi constatação. Você conhece aquela sensação de que algo está errado, mas você continua tentando viver como se não estivesse? Perguntei, tentando não deixar a voz tremer. Conheço, ele respondeu. E sei que dói mais do que admitir a verdade. Engoli seco. Lucas, eu acho que, se eu olhar de frente para tudo, eu desmorono. Ele respirou fundo. Às vezes, mãe, desmoronar é a única forma de reconstruir. Uma lágrima escapou, silenciosa, inesperada. Eu tenho medo, confessei. Todo mundo tem, ele disse. Coragem não é falta de medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Fiquei com aquela frase guardada. Não como conselho, como semente. Naquele mesmo dia, Mauro chegou em casa mais tarde que o normal. Não explicou onde esteve, e eu não perguntei. Não porque não me importava, mas porque comecei a perceber que toda pergunta minha virava munição para ele me chamar de dramática. Ele sentou no sofá, pegou o celular, começou a digitar, e pela primeira vez eu observei sem tentar buscar significado. O corpo dele dizia tudo. A postura relaxada, o sorriso escondido, a leveza inexistente comigo. Eu não era mais presença. Eu era obrigação. Naquela noite, fui dormir e, pela primeira vez desde o início daquela história, o vazio ao meu lado não causou desespero, causou clareza. Eu não estava sozinha naquela cama porque Mauro se afastou. Eu estava sozinha naquela cama porque eu tinha parado de me acompanhar. Eu estava tentando diminuir minha dor para caber no espaço reduzido que ele me oferecia. E o pior, eu estava quase aceitando. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o carpete por longos minutos. Não mexi no celular. Não pensei no café. Apenas respirei. Quando levantei, fui até o espelho do banheiro. O reflexo me encarou como se fosse outra mulher, não mais a que acreditava que amor era sobrevivência a qualquer custo. Eu parecia cansada, sim. Com o olhar pesado, sim. Mas havia algo novo ali. Lucidez. Peguei minha escova, amarrei o cabelo e, enquanto olhava minha própria imagem, eu disse em voz baixa: eu não sou bagagem. Eu vivi. E quem vive, carrega história. Não peso. E pela primeira vez em muito tempo, a respiração entrou inteira. Sem aperto. Sem sufoco. Sem pedir permissão. A partir daquele momento, comecei a observar Mauro não como mulher apaixonada, mas como alguém que finalmente estava acordando de um longo torpor emocional. O jeito como ele falava. O modo como me diminuía de forma sutil. O prazer silencioso de me ver insegura. A falta absoluta de empatia. Tudo isso, antes camuflado de sinceridade, agora tinha nome. Desrespeito emocional. Não era ego. Não era temperamento forte. Não era sinceridade cruel. Era abuso emocional, e eu finalmente estava percebendo. Naquela noite, quando ele disse, casualmente: aliás, vê se tenta não trazer drama para esse final de semana, tá? A gente merece descanso. Eu apenas respondi: fique tranquilo. Eu estou cansada de drama. Principalmente quando eu não sou quem cria. Ele não entendeu o tom. Mas eu entendi. Meu corpo finalmente estava alinhado com minha mente. A dor já não era paralisante. Era aviso. Era fronteira.
Era começo do fim. E, sem pressa, mas sem volta, eu comecei a me preparar para sair. Não da casa. Ainda não. Mas do lugar onde ele acreditava que eu cabia. Quando a gente começa a enxergar o que estava tentando esconder de si mesma, tudo ao redor muda. Não porque o mundo mudou, mas porque finalmente enxergamos sem o filtro da esperança. Foi assim comigo. Depois da frase, depois do silêncio, depois do alerta do meu corpo, eu parei de justificar. Parei de inventar desculpas para o comportamento dele. Parei de acreditar que tudo era culpa minha. E quando a mente deixa de se defender, a verdade aparece. Não em explosões, mas em detalhes. O primeiro detalhe aconteceu numa tarde qualquer. Eu estava recolhendo roupas no varal quando Mauro saiu, arrumado demais para um dia comum. Camisa nova, perfume forte, cabelo alinhado. Algo que ele não fazia havia muito tempo. Tem compromisso? Perguntei, tentando soar neutra. Ele respondeu sem hesitar. Encontro do trabalho. Não era a frase. Era o jeito. Frio. Ensaiado. Automático. Mas eu apenas assenti. Não questionei. Não reclamei. Não implorei por explicação. E foi a primeira vez que ele pareceu desconfortável com o meu silêncio. Quando ele saiu, fechei a porta devagar e sentei no sofá. Não chorei. Não entrei em pânico. Apenas observei o que eu sentia. E o que eu sentia era simples. Ele já estava em outro lugar, com outra pessoa, fazia tempo. Eu só estava atrasada para aceitar. No dia seguinte, Mauro chegou com o celular grudado na mão, como se fosse extensão do corpo. Ele digitava rápido, sorria, apagava mensagens, virava a tela quando eu me aproximava. Antes, ele deixava o celular pela casa. Agora, parecia um objeto de segurança. À noite, enquanto ele tomava banho, o celular vibrou 2 vezes. Só 2. Mas 2 mensagens podem derrubar um castelo inteiro quando o castelo já está com as paredes rachadas. O nome que apareceu na tela era curto, com um coração ao lado. Não era nome de amigo. Não era nome de colega de trabalho. E não era nome neutro. Eu não abri mensagem nenhuma. Não foi necessário. O coração que eu não via há meses estampado em qualquer coisa relacionada a mim, agora estava ali, para outra mulher. Quando Mauro saiu do banho, percebi que ele reparou na posição do celular, como se tivesse certeza de que eu toquei. Mas eu apenas disse. Seu telefone vibrou. Ele congelou por um segundo antes de responder. É do trabalho. Eu apenas olhei para ele com calma, e ele percebeu. Não era acusação. Era constatação. E isso o incomodou mais do que qualquer discussão que eu pudesse ter iniciado. A confirmação completa veio dias depois, e não foi por mensagem, nem flagrante, nem investigação. Foi pior. Ele já não fazia questão de esconder. Uma noite, Mauro se arrumou novamente, e dessa vez, colocou a mesma camisa, o mesmo perfume, o mesmo cuidado no cabelo. Eu estava de pé na cozinha, lavando louça, quando perguntei. Vai sair? Ele respondeu. Vou. Nem justificativa. Nem frase complementar. Só vou. E quando passou pela porta, disse sem olhar para mim. Não me espere. Foi ali que eu senti algo dentro de mim terminar de quebrar. Não porque ele estava saindo com outra, mas porque ele não teve coragem de olhar para mim enquanto fazia isso. 2 dias depois, a outra deixou de ser sombra e virou pessoa. Eu estava indo ao mercado quando vi Mauro do outro lado da rua, não sozinho. Ela estava com ele. Jovem. Linda. Confiante. O tipo de pessoa que ainda se acha inédita porque nunca foi quebrada pelas coisas da vida. Eles riam. Ele tocou o braço dela. Ela segurou na camisa dele como quem já tem intimidade. E no meio de tudo aquilo, Mauro me viu. Foi rápido. 1 segundo. Mas suficiente. Ele congelou. Ela olhou para mim com curiosidade, depois com algo que eu não esperava, superioridade. O tipo de olhar que diz: eu venci. Foi o olhar que doeu, não a cena. Porque naquele momento eu entendi. Não era só traição. Era humilhação calculada. Era substituição exibida. Era mensagem deixada à mostra. Veja quem é melhor.
E mesmo assim, eu não chorei. Eu apenas mantive postura, virei o carrinho e passei por ele sem desviar o olhar. Não como vítima. Como mulher que finalmente entendeu onde não precisa permanecer. À noite, Mauro chegou tarde. De novo. Dessa vez, ele entrou sem falar nada, como se o encontro casual tivesse sido coincidência irrelevante. Mas eu estava sentada no sofá, esperando, não por ele, mas por mim. Quando ele tentou passar direto, eu disse: "Eu vi vocês." Ele parou. Não mentiu. Não tentou disfarçar. Não fez discurso longo. Apenas disse, num tom quase cansado: "Tânia, eu preciso de alguém leve." A mesma frase, de novo. Eu poderia ter perguntado quando começou. Poderia ter pedido explicação. Poderia ter chorado, gritado, implorado. Mas tudo o que respondi foi: "Você precisa de alguém fácil, não leve." Ele piscou, como se eu tivesse atingido um lugar que ele nunca esperava. Eu continuei. Leve é quem viveu, sentiu e ainda assim escolhe o amor. Fácil é quem nunca foi testado pela vida. Ele não respondeu. Talvez porque finalmente entendeu que eu não estava mais no lugar onde ele me deixou. Talvez porque meu silêncio agora incomodava mais do que meus pedidos. Talvez porque, naquele instante, ele percebeu. Eu estava voltando para mim. E quando uma mulher volta para si mesma, ninguém segura. Nem quem tentou quebrá-la. Nos dias que seguiram depois do encontro na rua, tudo ficou ainda mais silencioso. E não um silêncio comum, aquele que faz parte da rotina de quem divide a vida. Era um silêncio carregado, pesado, quase sólido. Um silêncio que parecia preencher cada canto da casa, mesmo quando havia barulho do lado de fora. Mauro e eu já não conversávamos. Não havia perguntas. Não havia tentativas de esconder o que estava acontecendo. Ele já havia feito sua escolha, e o pior é que não foi a nova mulher. Foi a decisão de me colocar na posição de alguém ultrapassada, descartável, exagerada. Não era a amante que me machucava mais. Era o fato de que ele usava a existência dela como justificativa para minha desvalorização. Era como se, ao ter outra opção, ele tivesse encontrado a desculpa perfeita para não lidar com as falhas dele. E eu tentava continuar respirando. No salão, algumas clientes começaram a notar minha mudança. Eu fazia de tudo para não deixar transparecer, mas quando a dor é grande demais, ela escapa, não pela voz, mas pelo olhar, pelos ombros caídos, pelo sorriso que não chega nos olhos. "Tá cansada, querida?" perguntou Dona Irene outro dia, com gentileza. "Só um pouco", respondi, como sempre respondia. Ela me encarou por longos segundos e depois disse, num tom que parecia saber mais do que eu queria admitir: "Cansada não. Machucada." Eu senti a garganta apertar, mas mantive o sorriso educado. Viver sofrendo ao lado de alguém que deveria amar a gente cria uma habilidade estranha. A vida pode estar em ruínas por dentro e mesmo assim a gente serve café, arruma o cabelo e cumpre a agenda. Naquela semana, Mauro começou a dormir fora. Primeiro uma noite. Depois 2 seguidas. Depois sem avisar. Quando voltava, vinha com aquele ar cansado, mas não cansado físico, cansado de mim. Como se dividir o mesmo ambiente que eu fosse esforço demais. E o absurdo é que, apesar de tudo, eu ainda buscava explicação em mim. Será que falei demais? Será que deveria ter sido mais leve? Será que realmente sou peso? É incrível como a violência emocional faz a gente se questionar enquanto o outro permanece confortável no papel do inocente. Foi Lucas, meu filho, quem me trouxe de volta para a realidade, pelo menos um primeiro pedaço dela. Ele me ligou numa sexta-feira à noite, como fazia às vezes. "Mãe, tá tudo bem? Tô te achando diferente nas mensagens." Eu respirei fundo. Uma parte minha queria mentir de novo. Outra parte, a parte que estava cansada de sofrer sozinha, queria falar a verdade. "Lucas, acho que o Mauro tá com outra pessoa", disse finalmente. Houve silêncio do outro lado. Depois ele perguntou: "Você tem certeza?" "Não precisei de provas", respondi. Ele virou prova. Lucas suspirou pesado. "Mãe, você não merece isso." "Eu sei", disse, embora uma parte minha ainda não acreditasse totalmente. Ele então disse algo que eu jamais vou esquecer.
O amor não dá medalha para quem aguenta humilhação. Só tira pedaço. Foi a primeira vez que chorei ouvindo uma verdade, não por dor, mas por reconhecimento. A pior noite aconteceu pouco tempo depois. Mauro chegou em casa às 3 da manhã, não bêbado, não nervoso, apenas indiferente. Entrei na sala quando ouvi a porta. Ele nem tentou inventar desculpa. Apenas tirou os sapatos e disse: "Tava na praia com ela." Não era confissão. Era provocação. Eu fiquei parada, segurando uma caneca vazia, sem saber se brigava, se chorava, se ria da absurda frieza. "Então é oficial," eu disse. "Você está com outra pessoa." Ele deu de ombros, como quem fala sobre o clima. "Acho que sim. Ela é mais simples. Não complica as coisas. Não transforma tudo em conversa." Eu senti meu corpo inteiro tremer, não de raiva, mas de dor. "Eu não complico. Eu sinto," respondi. Ele riu. Um riso leve, quase preguiçoso. "Pois é. É isso que cansa." Houve um momento de silêncio. Um silêncio que me dividiu em duas. A mulher que ainda causava dor nele pela simples existência. E a mulher que começava a ver o que ele realmente era. "Mauro," falei, a voz quase falhando, "por que você não terminou comigo antes de começar outra história?" Ele pensou por alguns segundos. Depois respondeu: "Porque eu não queria ser o vilão." A frase entrou como pedra. Eu fechei os olhos. Era isso. Ele estava disposto a me destruir emocionalmente, desde que não tivesse que carregar o peso social de ser cruel. Ele queria sair sendo visto como alguém que tentou, enquanto me deixava aos poucos acreditando que o erro era meu. Não era traição apenas, era covardia com cálculo. Naquela madrugada, ele foi dormir. Eu fiquei acordada sentada no sofá, abraçada a um travesseiro, olhando para a porta fechada do quarto. Pela primeira vez, dentro do caos, senti algo inesperado. Raiva. Não uma raiva furiosa, destrutiva, mas uma raiva lúcida. Aquela que diz: "Isso aqui não é amor. É desequilíbrio. E eu não vou morrer nele." Foi ali, naquela madrugada silenciosa, que senti algo mudar dentro de mim. Não a dor. Não o sofrimento. Mas a posição. Eu deixei, mentalmente, o lugar de quem implora para ser escolhida. E fui para o lugar de quem finalmente entende que não precisa lutar pelo que não a respeita. No dia seguinte, quando ele desceu para tomar café, encontrou a mesa posta, como sempre fiz. Só que havia uma diferença. Não tinha lugar para ele. Ele olhou, confuso. "Esqueceu?" "Não," respondi calmamente. "Só decidi que não vou continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo." Ele ficou alguns segundos em silêncio, o tipo de silêncio que aparece quando alguém perde o controle. Depois disse, quase irritado: "Parece exagero." Eu respirei fundo, e pela primeira vez falei sem medo. Exagero é continuar tratando alguém como se ela fosse descartável e esperar agradecimento. Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. "Eu não vou pedir amor. Não vou disputar lugar. Não vou implorar por respeito. Se você acha que eu sou peso, talvez seja porque você não sabe amar nada que não venha fácil." O olhar dele mudou. Não virou amor. Não virou arrependimento. Virou medo. Não de me perder, mas de perder a mulher que ele usava como referência para se sentir melhor do que era. E naquele instante, enquanto ele me encarava tentando reorganizar a superioridade que escorria pelas mãos, uma verdade tomou forma completa dentro de mim. Ele não me quebrou. Ele apenas me acordou. E acordar é sempre o primeiro passo da saída. Quando alguém quebra nossa autoestima por muito tempo, a gente não percebe o quanto encolheu até tentar ficar em pé de novo. Foi isso que eu descobri depois daquela conversa na cozinha, quando finalmente disse a Mauro que não ia implorar por amor, nem disputar lugar com ninguém. Por fora, nada mudou de imediato. Ele continuou saindo, continuou mexendo no celular, continuou vivendo a vida onde eu já não cabia. Mas por dentro, alguma coisa girou. Eu ainda sentia dor, e muita. Mas a dor começou a mudar de forma. Ela deixou de ser um buraco que engolia tudo e passou a ser uma espécie de alerta, um empurrão. Se você ficar parada aqui, vai afundar de vez. Eu precisava me mexer.
mesmo que fosse devagar. O primeiro passo foi aceitar que eu precisava de ajuda. Não só de conversa, não só de conselho rápido de amiga, mas ajuda profissional, alguém de fora do caos. Lembrei da psicóloga que uma cliente tinha indicado meses atrás, quando eu comentei, sem entrar em detalhes, que andava meio triste. Dessa vez, não adiei. Liguei. Boa tarde, aqui é a Tânia. Eu gostaria de agendar uma consulta. A recepcionista me passou os horários. Eu escolhi a primeira vaga disponível, como quem sabe que, se adiar, desiste. No dia da consulta, sentei na cadeira da sala de espera me sentindo estranha, desconfortável, como se tivesse algo de errado em precisar de alguém para organizar o que eu sentia. Em algum lugar lá dentro, a voz de Mauro ainda ecoava: você complica, você sente demais, você vive em terapia. Quando a porta abriu e a psicóloga chamou meu nome, eu quase disse não, deixa para depois. Mas levantei. A sala era simples, clara, com uma poltrona e um sofá. Ela me recebeu com um sorriso tranquilo. O que te traz aqui, Tânia? Eu respirei fundo. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando não chorar logo no começo. Eu ouvi coisas que eu nunca deveria ter ouvido de alguém que dizia me amar. Respondi. Ela apenas acenou com a cabeça. Me conta. E eu contei. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para que, ao final da primeira sessão, a frase estivesse ali, entre nós, pendurada no ar como uma placa de alerta. Bagagem emocional. Eu senti vergonha de repetir. Ela não. E quando ele te chamou assim, o que você sentiu? Perguntou. Pensei. Engoli seco. Que eu era defeituosa. Que eu era peso. Que ninguém vai querer alguém como eu. Falei, a voz embargada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo simples, mas que quebrou uma parte do feitiço. Tânia, você não é peso porque sente. Peso é quem faz você carregar culpa pelo que ele não quer olhar em si mesmo. Aquilo entrou em mim devagar, como um remédio que a gente estranha no começo, mas que começa a agir por dentro. Naquela consulta, ela não me mandou ser forte. Não minimizou a dor. Não disse vai passar. Ela só devolveu, com calma, a frase que eu não conseguia formar. O que ele te disse não define quem você é, define quem ele consegue amar. Saí dali mais leve? Não. Mas saí menos confusa. E isso, naquele momento, já era muito. Comecei a ir às sessões semanalmente. Enquanto isso, o salão continuava sendo minha trincheira silenciosa. Eu percebi que, ali, eu era outra pessoa. Eu acolhia, ouvia, dava conselhos, fazia mulheres se sentirem bonitas, se sentirem vistas. Dentro de casa, eu era tratada como exagero. No trabalho, eu era porto seguro. Era uma contradição cruel. E, ao mesmo tempo, foi meu ponto de partida. Um dia, entre um atendimento e outro, minha cliente Ana, que sempre foi sincera demais, soltou. Tânia, você tem noção do quanto você é boa no que faz? Eu ri. Faço o que dá. Ela me encarou firme. Não. Você não faz o que dá. Você escuta a gente. Você faz a gente sair daqui se sentindo um pouco melhor do que entrou. Você tem isso. Isso não é peso. Isso é domingo. Eu quase respondi que não, que era exagero. Mas engoli. Comecei a prestar atenção nesse tipo de coisa. No jeito como as clientes me procuravam. No jeito como algumas ligavam só para desabafar. No jeito como diziam, Tânia, eu confio em você. Foi por causa disso que, numa das sessões, a psicóloga sugeriu: e se você começasse a olhar para si mesma com o mínimo da generosidade que oferece para os outros? Parece óbvio. Mas para quem aprendeu a achar que é bagagem, isso é quase um idioma novo. A virada não veio com um grande acontecimento. Não teve dia D. Não teve data marcada. Ela começou nas pequenas coisas. Começou quando eu parei de olhar o celular dele. Quando parei de checar que horas ele chegava. Quando parei de tentar descobrir com quem ele estava. Não porque não doesse, mas porque percebi que, quanto mais eu direcionava o olhar para ele, mais eu me perdia de mim. Então comecei o movimento oposto. Passei a caminhar na praia de manhã cedo, antes de abrir o salão.
Morava há anos em cidade litorânea e quase tinha esquecido que era sentir o vento no rosto sem pressa, ouvir o som do mar sem estar acompanhada de ninguém. No começo, as caminhadas eram mais choro do que passeio. Eu andava e chorava. Andava e pensava. Andava e lembrava da frase. Mas com o tempo, o choro foi diminuindo e o passo foi ficando mais firme. Lucas percebeu a mudança antes de qualquer outra pessoa. Um dia, numa videochamada, ele disse: "Mãe, você tá diferente." "Pior?" perguntei, meio na defensiva. "Não. Mas, você," ele respondeu. "Ainda triste, eu sei. Mas com outro olhar. Antes parecia que você estava esperando alguém te salvar. Agora parece que você decidiu se puxar para cima." Eu sorri de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Eu cansei de implorar para ser aceita, confessei. Cansei de ter que ser leve para caber na vida de alguém que não sabe lidar com profundidade nenhuma. "Ainda bem," ele disse. "Você sempre foi forte, mãe." Só estava cansada demais para lembrar. Em casa, Mauro começou a notar algo que o confundia. Eu tinha parado de girar em torno dele. Não perguntava onde ia. Não perguntava com quem estava. Não cobrava atenção. Não tentava provar meu valor. Eu existia paralelamente. Preparava minha comida, cuidava das minhas coisas, deitava na hora que queria. Ria de mensagens que amigas mandavam. Voltava da praia com o rosto mais corado, o olhar um pouco menos apagado. Ele, vez ou outra, lançava comentários. "Tá saindo bastante, né? Arrumadinha hoje. Quem diria, você desapegando." Eu não respondia com provocação, respondia com verdade. "Tô voltando pra mim." Ele achava que era frase de efeito. Não entendeu que era aviso. Teve um dia específico que marcou minha virada interna de forma mais nítida. Eu estava no salão, sozinha, fechando caixa. Já era noite. As luzes da rua refletiam no vidro. De repente, olhei meu nome na fachada: Tânia Nogueira, Mãos e Histórias. Eu mesma tinha escolhido esse nome anos atrás. Na época, fazia sentido. Mas ali, fez outro. Mãos e Histórias. Eu cuidava das mãos das outras, ouvindo as histórias delas, enquanto deixava minha ser esmagada por alguém que não tinha coragem de lidar com nada que não fosse fácil. Ali, naquela noite, uma ideia começou a nascer. Eu não precisava só sobreviver àquilo. Eu podia transformar aquilo em combustível. Quem sabe, um dia, em algo maior. Não vingança. Não exposição. Mas propósito. Na sessão seguinte, contei isso à psicóloga. Ela sorriu. A virada começou. Disse: "Como a senhora sabe?" Perguntei. "Porque você parou de falar só dele", respondeu. "E começou a falar de você." Foi aí que eu entendi. A autoestima não volta de uma vez. Ela volta em pedaços. Em pequenas decisões. No primeiro não que a gente diz para a humilhação. No primeiro limite que a gente coloca. Na primeira vez que a gente se escolhe, mesmo tremendo por dentro. Eu ainda estava quebrada. Ainda doía. Ainda tinha dias em que a frase bagagem emocional ecoava alto demais. Mas agora, quando eu a ouvia, algo em mim respondia: "Sou bagagem, sim. De tudo o que vivi. E quem não sabe lidar com isso, não merece viajar comigo." E foi com esse pensamento, ainda frágil, mas presente, que comecei, enfim, a me preparar para o capítulo mais importante. Aquele em que quem tentou me diminuir, tenta voltar. E descobre que a porta, dessa vez, não está mais aberta. O fim não aconteceu no dia da traição explícita, nem no dia da frase cruel, nem quando ele dormiu fora pela terceira vez. O fim aconteceu quando algo dentro de mim finalmente passou do ponto de retorno. Não foi grito. Não foi drama. Foi silêncio, o mesmo silêncio que ele usou para me apagar, agora devolvido com firmeza. Depois das sessões, das caminhadas na praia e das pequenas escolhas diárias por mim, a sensação de sufoco começou a diminuir. Aos poucos, o que antes era dor pura virou clareza, e a clareza virou decisão. Comecei fechando portas muito antes da real separação física. Uma noite, enquanto ele estava fora, outra vez,
Eu tirei minhas roupas da gaveta que dividíamos e coloquei em outra. Separar roupas parece pouco, mas para mim foi aviso. Meu espaço não era mais compartilhado por obrigação. Depois foi a escova de dente. Depois foi o perfume. Depois foi o prato no jantar. Apenas um. Não era vingança. Era retorno. Eu estava voltando para mim. Tudo começou a mudar de forma visível quando parei de pedir explicação e parei de reagir às provocações. Antes, ele dizia: "Tô saindo." E eu perguntava: "Com quem? Quando volta? Por quê?" Agora, ele dizia: "Tô saindo." E eu apenas respondia: "Ok." Sem olhar para ele. Sem demonstrar incômodo. Sem entregar dor como troféu. E aquilo, que parecia nada, começou a fazê-lo desconfiar que algo tinha mudado, e não nele, em mim. O dia do retorno dele, ou melhor, da tentativa, foi quase irônico. Eu estava no sofá, lendo, quando ouvi a chave na porta. Ele entrou diferente, sem pressa, sem celular na mão, sem o ar de vitória. Parecia inquieto. "Oi", disse, como se fosse natural falar comigo depois de dias tratando a casa como hotel. "Oi", respondi, sem levantar os olhos do livro. Ele ficou parado por alguns segundos, depois sentou na poltrona à minha frente, coisa que não fazia desde antes da crise. "A gente precisa conversar", disse, num tom que ele acreditava ser firme, mas que soou mais como pedido. Eu marquei a página e fechei o livro com calma. "Sobre o quê?" Ele respirou fundo, como se estivesse preparando um discurso. Eu pensei muito nesses dias. Sobre tudo. Sobre a gente. Aquilo teria me destruído meses antes. Agora, só observei. "Tânia, eu sei que errei. Sei que exagerei em algumas coisas. Mas você também tem suas coisas, suas dificuldades, seus." Ele hesitou. "Traumas." A palavra era a mesma ideia disfarçada. Culpa em mim, justificativa nele. Mas dessa vez, eu não absorvi. "Mauro", interrompi com calma, "você não está aqui para reescrever o que fez. Está aqui porque algo da sua escolha não saiu como esperado." Ele franziu o rosto, irritado por eu não entrar no script. "Eu estou aqui porque percebi que talvez ainda tenha jeito", insistiu. Eu respirei fundo. Senti meu próprio corpo firme, não mais trêmulo. "Você quer voltar porque a outra não era fantasia. Era realidade. E realidade exige muito mais do que desejo." Ele ficou em silêncio. E foi aí que, pela primeira vez, eu vi no rosto dele algo que nunca tinha visto. Medo de me perder, não como amor, mas como certeza. Ele tentou outra abordagem. "Tânia, eu sinto falta da gente." Eu olhei para ele, inteiro, e respondi: "Você sente falta da versão de mim que te perdoava sem pedir desculpas. Da que explicava sentimento enquanto você se escondia atrás de sarcasmo. Da que aceitava silêncio como resposta. Não sente falta de mim. Sente falta do lugar confortável que eu ocupava na sua vida." Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Porque, pela primeira vez, a narrativa dele não funcionava mais em mim. Houve um tempo de silêncio, não o antigo, sufocante, mas o novo, o que antecede a decisão final. Ele tentou novamente, agora com voz baixa. "Então, acabou?" Eu poderia ter dito sim. Mas isso seria fácil demais, para ele. Em vez disso, falei: "Não acabou agora, Mauro. Acabou quando você me chamou de bagagem emocional e achou que eu acreditaria." Ele piscou. A frase o atingiu atrasada. "Acabou quando você preferiu alguém que não te questionasse, só para não ter que olhar para suas próprias falhas." Mais silêncio. "Acabou quando amar virou esforço só meu, e presença sua virou prêmio." Ele passou a mão no rosto, um gesto de alguém que finalmente percebeu que não tem mais controle. Então disse, quase sussurrando: "Eu errei. Era tarde." Eu me levantei devagar, como quem encerra uma reunião, não uma história. "Mauro, errar não destrói um relacionamento. Mas diminuir alguém para se sentir livre, destrói." Ele ficou me olhando como se procurasse a versão antiga, a que implorava, a que chorava, a que tentava explicar, a que tinha medo. Mas ela não estava mais ali. Eu já tinha ido, por dentro, antes mesmo de sair pela porta. Peguei minha bolsa,
a chave e respirei fundo. Antes de sair, disse a frase que, durante meses, talvez anos, eu precisei ouvir de mim mesma. Eu não sou bagagem. Eu sou alguém que viveu. E quem não sabe lidar com profundidade, merece permanecer na superfície. Ele tentou me segurar pelo braço, não com força, mas com desespero. Tânia, não faz isso. Eu apenas sorri, triste, mas livre. Eu não estou fazendo nada. Só estou deixando de segurar o que nunca me segurou. E então saí. Não bati porta. Não dramatizei. Apenas fui. E quando o vento da noite bateu no meu rosto, eu percebi. A liberdade não chega com festa, chega com respiração. Ali, na calçada, olhando o mar ao longe, eu entendi o que demorou tanto para doer o suficiente para virar verdade. Ele não me perdeu agora. Ele me perdeu no dia em que achou que eu aceitaria ser menos do que sou. E pela primeira vez depois de muito tempo, senti paz. Ainda havia cicatrizes. Ainda haveria dias difíceis. Ainda haveria lembranças. Mas agora havia algo maior. Eu. Inteira. Sem pedir licença. Sem me diminuir. E pronta, finalmente, para recomeçar. E você? Já carregou alguém que só estava disposto a te diminuir? Me conta nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra mulher a perceber o próprio valor. Se ainda não é inscrita, se inscreva agora. Aqui, cada história é um alerta, um abraço e, principalmente, um recomeço.